Olá, vou transmitir, porque já estiver gravando, tá? Tá, deixa eu só arrumar aqui a apresentação, então. Aí tirar o som do WhatsApp. Maravilha. A gente está fazendo algumas configurações aqui técnicas, se porventura já estiver gravando e, né, para aparecer na transmissão. Então, eu vou aqui fazer a apresentação da Carolina, né? Eu chamo ela de Carol, já a conheço. Então, a gente está aqui para um bate-papo super interessante, né, sobre a economia Donut, como proposta de uma economia regenerativa. E eu vou fazer uma introdução de quem é a Carol, mas depois eu peço que ela mesma se apresente e faça todas as complementações, né? A Carol, a Carolina, é cofundadora do movimento Donut Brasil e é formada em economia pelo IBMEC, Rio de Janeiro. Tem especialização em desenvolvimento sustentável pelo Sustainability Institute, da África do Sul, e mestrado em design estratégico pela Unicinos, do Rio Grande do Sul. Atua como designer estratégica e ecossistêmica, consultora de projetos e programas de impacto socioambiental, é facilitadora de processos colaborativos e participativos e educadora socioambiental, pesquisa novas economias, inovação social e design regenerativo. Então, Carol, primeiramente, agradeço super você ter topado esse convite de estar aqui com a gente. Já tivemos outras colaborações, eu acredito que você tem muito a contribuir aqui para o canal Design Regenerativo. E daí eu vou pedir que você faça, então, né, uma apresentação, e depois da apresentação a gente bate um papo aqui, melhor, né? E responde as perguntas do pessoal que estiver nos assistindo também. Obrigada, Nathalie. Não, eu que agradeço estar aqui. É sempre bom conversar com você. Desde a época do mestrado, eu sempre falo que eu te acho uma cabeça super brilhante, pensante, e nessa jornada do design regenerativo é muito bom encontrar essas pessoas que estão nessa mesma pegada, pensando, querendo redesenhar esse nosso sistema, né? Esse nosso planeta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre então a economia. Então, eu vou compartilhar aqui a tela dessa para começar essa apresentação. Ah, eu não consigo compartilhar. Eu acho que eu tenho. Mas é enquanto eu estou aqui para liberar, eu já gosto também de sempre me apresentar como eu sou uma economista heterodoxa. Ou seja, como a Kate, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que pensou em economia Dunnett, eu me sentia sempre muito incomodada de ser economista. Então, tem poucos anos que eu voltei a fazer as pazes e me apresentar como economista, porque ainda mais na instituição que eu estudei, que era muito capitalismo, muito mercado, que é a nossa forma de educação na economia, né? Então, eu demorei um pouquinho para me reencontrar nesse mundo, mas agora a economia Dunnett e essas novas propostas de umas novas economias, de economias que pensam na regeneração, elas me cativaram de novo, então hoje eu consigo falar de novo que eu sou uma economista, mas também uma designer ecossistêmica, porque é isso, não adianta a gente olhar só para um pedacinho, a gente precisa olhar para tudo que a gente está inserido, todo o contexto, todo o ambiente, toda a comunidade que a gente está inserida. Então, começando aqui, deixa eu também só pegar aqui o relógio para cumprir o horário direitinho. Hoje, Carol, como a gente começou até uns minutinhos antes, se você puder estender essa sua introdução falando de você, a gente também espera uns minutinhos para o pessoal que está chegando, tá? então tá ótimo. Então, hoje o nosso papo aqui é só falar um pouquinho sobre a economia Dunnett, como essa proposta de uma economia regenerativa. Então, me apresentando um pouco, Carolina Tomás, mas eu nunca sou Carolina, eu sou sempre Carol. Então, fiquem super à vontade. E a minha trajetória, ela começa um pouco. Desde adolescente eu faço trabalhos sociais, tá? Eu sempre brinco que eu sou a rainha do voluntariado, porque a questão da justiça social sempre mexeu comigo desde que eu era criança. Sempre me emocionei muito, me envolvi em causas. Isso vem muito de casa também.
Então, mas fiz a faculdade de economia, só que dentro da faculdade eu contestava um pouco o que que eu estava aprendendo como economia, porque eu não considerava muito as questões ambientais e nem as sociais. Mas, como uma pessoa super disciplinada, terminei a faculdade, fiz economia e fui muito mais para a área de gestão. Então, hoje eu trabalho muito com a questão de gestão de projetos de impacto socioambiental, que foi onde eu mais me encontrei nesse nicho. Trabalhei já no governo, trabalhei em empresas privadas, foi onde eu comecei a minha jornada profissional. Depois eu fui trabalhar no governo, onde eu fui trabalhar na Secretaria de Fazenda, né, como economista, e ali eu vi o quanto que é lindo a gente servir a nossa população, né, o papel do servidor público, que às vezes a gente perde, a gente esquece um pouquinho de quem trabalha no governo tem esse papel, essa responsabilidade de pensar as nossas cidades, o nosso estado. Então, trabalhei na Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, originalmente. E depois trabalhei na Secretaria Estadual de Educação, onde eu me apaixonei realmente pela educação, mas eu falo na educação de um sentido amplo. Hoje, mesmo quando eu atuo em projetos, em comunidades, em desenvolvimento territorial, eu falo que o processo educativo ele tem que estar sempre presente. A gente precisa sempre estar educando socioambientalmente as pessoas e aquelas comunidades que a gente está envolvida. Então, trabalhei na Secretaria Estadual de Educação também. De novo, muito feliz em trabalhar com políticas públicas, com programas sociais, mas dentro do governo a gente sabe que as coisas agora são um pouco complicadas. Assim, o setor público é um setor, às vezes, muito amarrado e que tem muitas questões. E nisso, entrei um período de crise de identidade, quem sou eu, e sempre muito idealista, sempre muito utópica e querendo um mundo melhor, sempre me apresento como essa pessoa que sonha por um mundo melhor. Resolvi que eu queria ir para a base. Eu estava muito na parte estratégica e eu queria ver se aquelas ações, aquelas políticas realmente estavam chegando na base. E foi quando eu resolvi tirar um período sabático. Então, ainda fiz alguns trabalhos. As pessoas me convidaram, mas não deu aquela atração. E aí eu resolvi realmente tirar um período sabático. E foi quando falo que eu virei cidadã planetária. Hoje eu sou uma pessoa nômade, não tenho uma casa fixa, eu moro onde eu sinto que eu preciso estar. Eu tenho essa missão de realmente estar trabalhando por um mundo regenerativo, da gente desenhar uma proposta regenerativa. E nisso, então, trabalhei, aí morei em ecovilas, trabalhei mais com projeto, e foi quando eu fui fisgada também pelo mundo da sustentabilidade. E começou pela questão dos resíduos, quando eu comecei a perceber o quanto de lixo que eu gerava e qual o impacto que aquilo trazia. E morando em ecovilas também, usando produtos biodegradáveis, o cuidado com a água, o cuidado com o solo, foi despertando muita coisa na minha consciência sobre o cuidado realmente com o território que a gente está, com o planeta que a gente vive, a relação com as pessoas. Então, foi um período de muito aprendizado que morei em diferentes cidades, morei fora do país, morei em diferentes cidades fora do país, vivenciei outras culturas. Depois volto para o Brasil, trabalho durante um período também no MEC, volto para o governo, essa nova Carol que eu brinco, e foi muito importante que essa nova Carol já traz uma perspectiva regenerativa para dentro do governo, então cuidado com as pessoas, o cuidado com as relações, com os processos. E aí, nisso, eu começo a perceber que realmente eu queria estar na ponta. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas acontecendo, eu quero ver resultado. Aí, nisso, eu mudo para Porto Alegre, onde eu fundo com um amigo uma instituição que é a Misturaí, uma OSC em Porto Alegre, na Vila Planetário, que é uma região bem central de Porto Alegre, onde eu vou viver na Vila Planetário, porque antes de fazer o mestrado em design estratégico, eu já percebo que eu já tinha essa visão de design, de construir juntos, construir projetos em formas de colaboração. Então, eu mudo para Vila Planetário, já que a gente vai fundar essa organização ali, para construir junto com eles o que, que seria essa OSC e quais seriam os projetos. Foi uma baita aprendizado de vida, me aproximou muito mais com a realidade da maioria das pessoas do nosso país. Eu vivi realmente com pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade social, então eu falo que ali eu tive um aprendizado que eu não tive em nenhum MBA, nenhum espaço formal de educação. Crio relações com essas pessoas e é um choque de realidade, porque eu vinha de uma realidade completamente diferente, né, de uma educação, isso, de uma boa educação, classe média, então para mim foi muito importante estar em contato assim com essa realidade e perceber o que eu queria realmente para o mundo. Então, a justiça social sempre nessa minha bandeira.
Só que eu comecei a perceber que não era só a justiça social que mexia comigo, a questão ambiental também sempre mexeu muito comigo. Então, hoje eu falo muito sobre justiça socioambiental, porque não existe um meio ambiente longe das pessoas. E aí, nisso, eu fui fazer, estava em Porto Alegre, fui fazer um curso de desenvolvimento sustentável na África do Sul, Sustainability Institute. Veio a pandemia, seria um mestrado, então eu só faço realmente a especialização, o curso, não termino o mestrado, volto para o Brasil por conta da pandemia e entro no mestrado de design estratégico, onde eu conheci a Nathalie, a nossa orientadora, a Karine, que também tem essa ideia do design estratégico e com a linha de pesquisa, inovação social e sustentabilidade. E aí eu e a Nath, a gente tem o nosso trabalho de dissertação que falam os mesmos temas, cada uma abordando de uma forma, mas que conversam e se complementam. A Nathalie inspirou muito o meu trabalho, faz parte dessa minha pesquisa e me ajudou a crescer como pesquisadora também. E hoje, a gente também, nesse meio tempo, começa o movimento Donut Brasil aqui no Brasil. Eu leio, escuto falar sobre a Kate Howard, que é a fundadora que é a criadora do conceito de Donut, economia Donut. Me apaixono por isso, assim como outras economistas me inspiram, e coincidentemente ou não, todas mulheres que a gente tem a Mariana Mazzucato, a gente tem Carlota Pérez, a gente tem a Esther Duflo. Então, essas mulheres me inspiram como economistas que pensam diferente daquela economia e questionam esse modelo econômico atual. E nisso eu me aproximo do movimento, então, do Donut Brasil, que a gente começa esse movimento. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas agora eu já vou entrar direto na apresentação, mas essa é um pouquinho da trajetória, assim. Acho que posso seguir, então, com a apresentação, Nathalie? Agora vai. Então, tá. Então, por que que a gente precisa de uma economia regenerativa? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Por que que se discute uma nova economia? Por que que a gente quer uma nova economia? O que que é a nossa economia atual? E aí eu trouxe um pouco dessas charges que eu acho que ela ilustra muito bem o que representa hoje essa nossa economia, que a gente vive dentro de um modelo capitalista, neoliberal. E o que isso significa? Hoje, para mim, inclusive, esse sistema econômico, ele não é só um sistema econômico, ele é muito a nossa cultura, ele é a nossa forma de ver, ele está muito dentro da gente, sabe? E a gente percebeu que esse sistema econômico ele não funciona, essa cultura, esse paradigma não funciona. A gente vê uma desigualdade social enorme acontecendo não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. A gente vê o nosso planeta entrando em colapso. A gente está vivenciando agora esse colapso climático. Eu acho que a gente não tem mais que falar nem de crise climática, porque a gente já chegou num ponto que a gente não poderia chegar antes do que se previa que a gente chegaria. Então, a gente já está vivendo um momento tenso, onde a gente não tem respostas, onde a gente não sabe o que vai acontecer. A gente já tem os cientistas falando que a temperatura do oceano que está subindo não sabe as consequências que isso pode trazer. Esse degelo todo que está acontecendo, a gente não sabe ainda as consequências. Então, a gente tem muitas perguntas sem respostas, mas a gente já está vivenciando muitas coisas muito tristes e caóticas, e que está só evidenciando, inclusive, o nosso problema social, né? Então é por isso, o ambiental e o social não tem como dissociar. A gente precisa sempre estar falando deles juntos. Aí trago também aqui algumas notícias do Observatório do Clima, que a gente tem o grupo de cientistas do IPCC que sempre alertaram, a gente não pode chegar num ponto 5 graus acima das eras pré-industriais. E ano passado a gente chegou, a gente viu que ano passado o El Niño acelerou esse processo, fez esse clima ficar um pouco mais quente, mas é isso, a gente chegou a bater 1,5. E com isso a gente já experimentou esse novo normal que a gente vai viver daqui para frente, que são mais enchentes, mais ciclones, seca. A gente viu que enquanto o norte estava com seca e a gente viu um rio enorme baixar e ficar sem nada, a gente teve no sul um movimento das enchentes e ciclones muito fortes. Então, dentro do nosso país, a gente já vivenciou esses extremos climáticos de uma forma muito extrema e com consequências muito graves. E na questão do social, a gente tem isso também. Saiu essa semana, esse mês, no início do mês, o relatório da Oxfam, Desigualdade SA, trazendo um pouco o quanto que a nossa desigualdade só aumenta e que aumentou ainda mais depois da pandemia. Então, a gente tem que os 5 homens mais ricos do mundo, eles mais do que dobraram a sua riqueza.
enquanto 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. Então, tipo, 5 mais ricos e 5 bilhões mais pobres. Isso já mostra que alguma coisa não está funcionando, né? Alguma coisa não está certa. E aí vem a pergunta de novo. Vamos perguntar então sobre o que é esse nosso sistema econômico? Como é que essa economia está funcionando? Será que essas nossas produções têm sido eficientes? Será que a gente realmente está trabalhando para o bem-estar e para o bem viver de todos? A gente chega numa feira e a gente vê uma abundância de frutas, legumes e verduras lindos ali expostos. E se a gente chega no final da feira, a gente vê que tudo vai virar lixo. Aquilo que não foi vendido, aquilo que não gerou lucro para aquelas pessoas que estão vendendo vai ser jogado fora, enquanto tem bilhões de pessoas passando fome. Então, tem lógica a gente ter essa distribuição, onde a gente só distribui para quem tem dinheiro, para quem tem recurso, enquanto as pessoas que não têm dinheiro não podem comer, não têm acesso ao básico, à comida, à dignidade humana. Então, a economia Dunnett, uma economia regenerativa, ela faz muito essas perguntas. Ela quer olhar para a dignidade humana, ela quer olhar para a distribuição, ela quer olhar para o desperdício. Então, a gente tem aqui hoje que 735 milhões de pessoas estão vivendo em situação de fome, enquanto a gente tem 1,3 bilhão de toneladas de comida que vai para o lixo. Então, essa conta, essa economia não fecha. Essa economia está com algum furo que a gente precisa rever e olhar para ela. E a gente tem no nosso sistema econômico atual, dentro dos conceitos de desenvolvimento sustentável, a gente conhece esse gráfico, que tem esses três pilares, que tem a questão ambiental, social e econômica. Esse gráfico, ele já me incomodava quando ele foi lançado, que a gente tem o desenvolvimento então sustentável aqui nessa interseção. Porque eu falava assim, mas essas esferas elas não são iguais. Até que surgiu um desenho que eu falei assim, tá, esse desenho daí me representa, ele faz muito mais sentido. Que o que que é? O ambiental, a biosfera, é o que sustenta a vida. Então, o nosso ambiente, tipo assim, não, nós somos só mais uns serizinhos que coabita esse planeta. Então, a gente tem um ecossistema planetário, uma biosfera, um meio ambiente que nos sustenta a vida, que fornece o nosso ar, que fornece a nossa água, que fornece a nossa comida. Então, sem isso, não existe vida. Então, ele é a base fundante, ele é o principal. Dentro dessa base fundante, dentro desse ecossistema, existe nós, uma sociedade humana. Então, nós somos uma partezinha desse ecossistema. E dentro dessa partezinha desse ecossistema nosso, comunidade humana, a gente tem a economia que a gente criou, um sistema para a gente estar se organizando dentro da nossa sociedade. E dentro dessa parte da economia, a gente tem o dinheiro, as transações financeiras. E aí eu sempre gosto de falar também sobre o conceito de economia, que economia, ela significa gestão da casa, gestão dos recursos. Então, a economia, ela não deve ser o que a gente vive hoje. O que que a gente vive hoje? A gente tem o financeiro dominando os assuntos, dominando o desenho da nossa política, dos nossos negócios, da nossa cidade. Então a gente inverteu esses papéis. A nossa economia, ela deixou de fazer a gestão dos nossos recursos sistêmicos para ter o financeiro, que era um pedacinho, dominando o jogo. É o lucro como objetivo, é o acúmulo do capital como objetivo, é a transação financeira, é o dinheiro que manda. E aí, dentro do dinheiro, a gente pensa qual é o nosso sistema econômico, como é que vai funcionar a nossa economia, que dita o nosso comportamento social e que extrai os recursos da natureza para alimentar, então, esse financeiro e essa economia que a gente desenhou. Então, a lógica realmente da palavra economia, que é tão linda e tão necessária, a gente pensar de forma estratégica, inteligente esses recursos, a gente, a gente virou de cabeça para baixo. E aí a gente traz o gráfico aqui do UOL, que é um dos autores do design regenerativo, que ele fala, essa nossa economia, esse nosso paradigma atual, ele é degenerativo, ele está extraindo da natureza, ele está acabando com as relações, ele não é saudável. Ele não está deixando o nosso planeta de forma saudável, nem para a comunidade humana e nem para todos os outros seres que convivem aqui juntos. E aí ele traz esse gráfico que a gente precisa agora de um sistema regenerador, que a gente precisa aumentar a nossa vitalidade sistêmica.
E aí, dentro desse design regenerativo, a gente tem a vida. Qual é a nossa prioridade? Enquanto o nosso sistema econômico atual prioriza o financeiro, o dinheiro, o capital, um sistema regenerador ele olha para a vida, e não só para a vida humana, mas para a vida de todo esse ecossistema, de todo mundo que faz parte desse ecossistema. Então, a gente quer fazer agora esse novo passo. A gente quer sair de um sistema degenerativo, questionar, olhar para ele, entender, para passar para um novo paradigma. E aí vem a Kate Howell, que é a criadora da economia Dunnett, que ela fala que a ferramenta mais importante da economia, ela não é o dinheiro e nem a matemática, mas ela é um lápis. Porque com um lápis a gente consegue redesenhar o mundo. Então, o convite da Kate é: vamos redesenhar a nossa forma de estar no mundo, vamos redesenhar então um pouquinho da nossa economia. E ela vem com o conceito, então, da economia Dunnett. Ela escreve esse livro, que já foi traduzido para diversos idiomas, que está na boca, assim, do povo, de quem está buscando novas formas de olhar para a economia e pensar a economia. E ela traz essa imagem muito simples, que ela chama que é a imagem de um donut, a imagem de uma rosquinha. E por isso que ficou a economia Dunnett. E a Kate, ela é muito feliz assim na escolha da imagem e de perceber a importância tanto das narrativas, como é que a gente conta a história e como é que a gente apresenta a história. Ela entendeu que a gente precisava de uma figura simples, que todo mundo batesse o olho e entendesse, não, é aqui que a gente quer chegar, é aqui que a gente precisa estar. E onde é que é esse aqui que a gente precisa estar e onde é que a gente quer estar? Ela traz, então, dois círculos concêntricos. A gente tem aqui o limite social dentro e a gente tem o limite ecológico. E aí, no meio desse limite, que é esse verdinho mais claro, a gente tem um espaço justo e seguro para a humanidade, que é a proposta de uma economia regenerativa e distributiva. A gente parar de concentrar as coisas. E aí, dentro desse espaço seguro, que a gente fala é estar dentro do Dunnett. Então, o que que é o nosso objetivo dentro da perspectiva da economia Dunnett? É que a gente coloque a nossa sociedade dentro do Dunnett. E que a gente olhe essas dimensões, aí ela tem as 12 dimensões sociais que estão nesse círculo interno, e a gente tem os 9 limites planetários, que são baseados no Johan Rockström, lá do Stockholm Resilience Center, que fez os estudos dos limites planetários e que hoje a gente já ultrapassou 6 limites planetários, a gente está muito mal na fita. E a partir disso ela fala uma nova economia, aí aqui traz então a parte social, ela é inspirada nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a parte então e ela inclui os 9 limites planetários. Então disso nasce essa figura da economia Dunnett. E ela faz isso, que a economia Dunnett, essas dimensões, elas têm que ser a nossa bússola, o nosso guia para a prosperidade do século XXI. Ela questiona muito que a gente continua com o modelo do século XX, mesmo 20 anos depois de ter começado o século XXI, e que não se sustenta mais. Então, o objetivo, a grande missão da economia Dunnett é a gente criar um mundo que seja socialmente justo, respeitando os limites planetários, que ele seja ecologicamente seguro. E aí ela traz 7 maneiras, então, de pensar, que ela fala que são as 7 maneiras do século XXI. Então, vamos sair desse paradigma do século XX, que é esse lado aqui da esquerda, que a gente tem PIB, circuito fechado, e vamos propor uma nova maneira de pensar, então, no século XXI, como é que a gente muda nossos indicadores. Então, no século XX, o PIB é o nosso indicador máximo. O que que é? Crescimento econômico, produção, isso tudo é o nosso único medidor. Só que esse medidor não está olhando nem as questões sociais e nem as questões ambientais. Então, ela traz a grande inovação do Dunnett, que não devia ser uma inovação, que devia ser o óbvio, né? É a gente olhar para as questões sociais e para as questões ambientais. E aí a outra mudança, em vez de a gente ficar olhando para esse circuito fechado de economia, que é consumidores e mercado, e tipo, quem consome trabalha para ganhar dinheiro, para consumir, e a gente tem, e quem está produzindo bens como esses trabalhadores, se a gente está no circuito fechado, ela traz uma economia integrada. A economia é muito mais do que esse circuito. A economia depende das leis que o governo vai trazer, depende dos benefícios. Então, dentro do modelo econômico, a gente tem que considerar todos os atores, e todos os atores são relacionais e afetam como que a economia vai funcionar.
traz a lógica de sair desse homem racional, que é o homem que explora tanto as pessoas como os recursos naturais, e chama recursos naturais de matéria-prima, que é uma crítica que o Acosta, também o autor do Bem Viver, traz, tipo, não é matéria-prima, é natureza. Não é uma coisa que veio para serviço do homem, é um sujeito, né? Que a gente tem também o direito da natureza, tipo, a natureza como sujeito, como ser dentro dessa perspectiva. Então, ela traz essa mudança do homem racional, onde está tudo a serviço do homem, o homem é o serzinho desse planeta mais importante, para não, somos seres relacionais, adaptáveis dentro desse ecossistema, convivendo com outros seres e com o meio ambiente. Sair dessa lógica do equilíbrio mecânico, mecanicista e cartesiano, linear, para uma lógica do pensamento sistêmico e complexo. A gente tem a possibilidade no século XX, a gente vive um modelo divisivo e concentrado, onde fica nas mãos de poucos o poder de decisão e como que eles escolhem distribuir os recursos, distribuir as políticas e tudo mais, para uma rede distributiva. A gente precisa começar a trabalhar em rede, pensar em rede. Como é que essa rede se articula de forma colaborativa? E a gente sai desse pensamento linear, degenerativo, que a gente falou lá no início, para essa perspectiva regenerativa, colocando a vida no centro das tomadas de decisão. Como é que a gente fomenta a vida, como é que a gente traz a vida, como é que a gente cuida da vida. Então, essa palavra cuidado também é muito importante, porque a gente precisa cuidar do nosso planeta, das nossas relações, de nós mesmos. Então, e sem ter a fantasia, que as pessoas a gente fala assim, mas falar sobre cuidado dentro de economia, falar sobre cuidado dentro das organizações, sim, a gente precisa começar também a trazer essas palavras para esses espaços. E a gente sai dessa lógica viciada em crescimento, de crescimento do PIB, produção, crescimento, para a palavra prosperar. Então, eu bani do meu vocabulário, tipo, crescimento e até desenvolvimento, eu também evito falar, e eu sempre falo, eu quero pensar num território próspero para todos, eu quero que venha prosperidade. Então, a gente troca, porque prosperidade é uma coisa que realmente floresce para todo mundo. E aí, aqui a Kate, nessa ideia também de distributivo, ela, com outras pessoas, ela funda o DEAL, que é o Donut Economics Action Lab, que é uma plataforma aberta, gratuita, colaborativa, onde todo mundo pode fazer parte. E não só economistas, que isso é uma outra frase que ela tem. A economia não precisa ser feita por economistas. Todos somos economistas. Todos temos essa responsabilidade de cuidar do nosso planeta e da nossa sociedade. Então, ela cria essa plataforma que é aberta, você pode ir lá fazer seu cadastro, a gente tem um grupo do Brasil ali dentro, e a economia dana. E outra coisa que ela fala é que, em vez de ficar preso no conceito, vamos praticar essa nova forma de economia, e aí depois a gente conceitua. Então, essa plataforma é muito para estimular as trocas. O que que vocês estão fazendo que está relacionado com a economia Donut? Conta essa história para gente. Que ferramentas você desenvolveu? Que template você está vendo que está funcionando? Então, a economia Donut é esse lugar, o DIO, essa plataforma aberta, gratuita, onde todo mundo que está experimentando a economia Donut pode compartilhar sua história. Tem várias ferramentas, como que se faz um workshop, templates e vários temas, porque ela quer que seja aplicado. Então, tem como criar e fomentar uma comunidade para a gente pensar sobre o novo sistema econômico. Tem material tipo de workshop e conceitual para quem quer pensar cidades e regiões, para academia de pesquisa, negócios, educação e a parte de política. Então você marca ali, filtra e, de novo, tudo gratuito. A gente vai ver algumas aqui, mas é tudo aberto, assim. É que a gente brinca, é generosidade. Ela abriu a cozinha dela total para todo mundo e quer que todo mundo faça o mesmo. E aí, aqui um exemplo que a gente tem é para trabalhar com territórios. Eu trabalho muito com essa perspectiva e hoje a minha cabeça ela não funciona de outra maneira. De todas as formas que eu penso design, seja dentro de uma organização, seja numa comunidade, seja para pensar política pública, eu sempre olho a partir dessas quatro lentes, que é a parte do o ecológico local, o ecológico global, o social local e o social global. Então, eu sempre faço essas perguntas dentro dos workshops, das oficinas,
Independente do que vai trabalhar, se é para pensar um novo negócio, se é para pensar o desenvolvimento de visão de futuro daquela comunidade, vamos olhar para esses lentes. Tem um workshop que, de novo, está disponível. Tem inclusive já a versão em português, muito material já está sendo traduzido para português também, onde eles mostram como é que a gente pode trabalhar essas quatro lentes. E agora foi lançado ano passado esse Done It for Urban Development, que é um livro enorme, gratuito, disponível também na plataforma, como a gente pensa espaços urbanos a partir da economia Done It. Então é a partir daqui que a gente consegue criar um espaço para explorar possíveis futuros que a gente quer, e sempre com essas quatro lentes. Aqui eu trago um exemplo, então, de um relatório, de um material que existe para as cidades, e eles trazem os passos a passos de como, se eu quero pensar uma política pública, um programa social, por onde eu devo começar, como eu devo começar. Então, de novo, isso baseia totalmente a minha forma de trabalhar hoje. Hoje, quando eu trabalho com a questão de cidades e territórios, depois que eu fiz a metodologia, chegou esse material, eu falei assim, nossa, tá exatamente o que eu tinha pensado ali. Então, conversa muito isso, sabe? E como é que a gente começa apurando os dados, fazendo diagnóstico, tirando o retrato, como é que a gente faz um modelo participativo, e tudo com link, levando para várias referências. É um material muito rico, disponível para todo mundo. E tem a parte dos negócios, que é onde a gente vai entrar hoje um pouquinho mais nessa proposta que está muito forte dentro da economia Donuts, tem muita gente se aprofundando nessa parte de negócios, que é mais ou menos, que é exatamente isso, assim, como é que a gente pode tornar o nosso negócio regenerativo? Como é que a gente pode tornar a nossa organização regenerativa? E aí ela traz esses 5 pilares que a gente chama, assim, né? Esses orientadores, que a gente precisa olhar para o nosso propósito, a gente precisa olhar para a nossa rede, para a nossa governança, para a propriedade, para as finanças. E aí a gente tem esses modelos de negócio daqui, que a gente tem aqueles negócios dentro da empresa, que tem aquela empresa que não quer fazer nada, aquela organização que não, estou bem do jeito que eu tá, não quero fazer nada, não sei o que está acontecendo no mundo e não me interessa. Fazer aquilo que compensa. Tá, isso daqui eu posso fazer porque isso aqui pode ser interessante para mim. Tem aqueles que já fazem o que lhe cabe. Não, tudo bem. Vou então parar de usar copos plásticos na minha organização. Todo mundo agora vai usar caneca. A gente vai fazer aqui então uma gestão de resíduos. Tem aquelas que vão falar assim, tá, não vou provocar danos. Tô desmatando, mas eu vou plantar, então eu estou ali no 0 a 0. A gente tem hoje essa discussão do mercado de carbono, né, que começou a ser regulada agora no Brasil ano passado, e que ainda tem algumas polêmicas que envolvem, mas tipo, é isso a princípio, como é que a gente equilibra quem emite tantos de carbono, como é que ele faz esse equilíbrio. E tem as empresas que já estão num outro patamar, que elas realmente perceberam que elas têm um papel muito importante dentro desse nosso ecossistema planetário, e que ela precisa deixar um legado, porque ela tem pessoas trabalhando dentro da sua organização, ela tem tecnologia, ela tem recursos, de certa forma, ela tem um poder político também. Grandes empresas, a gente sabe que tem um lobby muito grande dentro dos ambientes políticos. Então, ela percebe que ela precisa, não, eu preciso, o mundo realmente. E é outra coisa, né? Se o mundo der ruim, se acabarem os recursos, as empresas também vão pagar esse preço, porque elas também não vão ter recursos para continuar produzindo. Então, é uma maneira delas também estarem olhando para elas mesmas. Então, tem as empresas que perceberam que elas precisam mudar seu mindset, elas precisam mudar seu paradigma. E aí, de novo, tem esse material, que é o Donut Design for Business. Eu acho que já tem em português também, já tem traduzido, mas está lá na plataforma do Dio. Tem os workshops que eles recomendam como é que a gente pode trabalhar isso dentro das organizações, para a gente trazer esse olhar mais regenerativo, trazer esse novo paradigma para dentro dos negócios. E aí, fazendo essas perguntas, que é o negócio hoje atual? Qual é o modelo que a gente tem do business as usual, né? Que a gente chama, que são os negócios da forma mental. Quanto de lucro que a gente pode alcançar nesse negócio? As empresas já começam, os empreendedores, empresários já falam, tá, quanto que eu vou ganhar com esse negócio? Só que a economia Donut, ela faz um outro convite. Quanto de benefício que eu consigo gerar com esse negócio? Eu posso continuar ganhando meu dinheiro, eu posso continuar pagando bem as pessoas que eu quero pagar,
mas eu também quero trazer um benefício para minha comunidade, para o meu território, para o meu planeta. Então a gente começa a mudar as perguntas. E aí, de novo, fazendo referência a Daniel Wall, o Daniel ele fala muito do poder das perguntas. Então, acho que dentro dessa perspectiva da economia regenerativa, que eu vejo muito, é tipo, exatamente tipo questionar e começar a fazer as perguntas. Que perguntas que a gente precisa fazer para mudar o nosso modelo mental? E aí é que a gente tem, então, mais um pouquinho dos negócios atuais. São uns infográficos também que a gente tem desse relatório da Oxfam, que saiu agora dia 8 de janeiro, Desigualdade SA, que ela traz que as 10 maiores corporações do mundo, 7 têm um bilionário no comando, ou seja, esse valor desses negócios, eles continuam concentrando renda. Eles não são distributivos, eles concentram. E o valor total dessas empresas é de 10,2 trilhões, tipo, recursos parados ali, estagnados, que poderiam estar atuando de outras formas. E a gente tem esse gráfico daqui que a gente tem uma concentração de mercado. E aí, por que que eu fico trazendo também essa palavra concentração? Porque os nossos negócios, eles são muito moldados nessa tipo, concentrar riqueza, concentrar lucro. E a lógica do Donut é distributivo, é rede, é colaboração. Então a gente precisa começar a rever um pouquinho sobre isso. E aí a gente traz que isso, hoje a gente tem poucas corporações que realmente estão mandando no mundo. E quanto que isso é saudável? Sabe? Qual é o interesse dessas organizações? Porque essas organizações é ingenuidade a gente achar que elas não estão ditando as regras do mundo, porque se elas têm o dinheiro, elas têm o lobby, elas têm a capacidade de influenciar políticas, regras dentro dos países, dentro dos estados e cidades. Então, os negócios realmente, hoje, dentro do nosso modelo econômico, lembrando aquele primeiro gráfico, é ali, é o financeiro quem está mandando, sabe? Que a gente trouxe aqui para baixo, que está errado. É o financeiro quem está ditando as regras. A gente precisa inverter essa lógica. E aí a gente tem, então, para mudar o futuro, mude a dinâmica, que é a proposta que a economia da Net faz. Para a gente sair desse modelo degenerativo, que a gente viu ali o gráfico embaixo, para a gente ir para o regenerativo. Até porque sustentável não se sustenta mais. Hoje a gente já tem, a gente já sabe, ano passado foi em agosto que a gente chegou no dia de sobrecarga da Terra. Então a gente já sabe que o nosso planeta ele não se sustenta mais. A gente já entra no crédito especial já praticamente no meio do ano. A gente usa mais recursos que o planeta é capaz de regenerar em menos de um ano. Então a gente já não tem mais como manter esse equilíbrio. A gente não tem mais como sustentar. O saudável é o equilíbrio. É isso que a natureza mostra para gente. E aí tem isso também. A economia Dunnett, ela é muito inspirada na biomimética da Janine Benyus. Então, como que a gente pode se inspirar na natureza? O que que a gente pode aprender da natureza, de como que ela funciona, para a gente ver os nossos modelos também, para a gente redesenhar a nossa forma de funcionar, vamos chamar assim. Porque a natureza ela vive em balanço, ela vive em equilíbrio. Só que chegou a gente que a gente está hoje degradando mais. Então, para conseguir alcançar esse estágio de novo de equilíbrio, a gente precisa regenerar. Então, a gente tem que os nossos negócios degenerativos, nossos modelos, eles trazem esse cenário: paisagem degradada, obsolescência incorporada. Se a gente quiser ser sustentável, é desmatamento zero, mas não dá mais. A gente hoje precisa reflorestar o que foi desmatado também. A gente já está vendo as consequências disso em vários setores, na Amazônia, no Cerrado, tudo mais. Ser 100% reciclado, será que também essa reciclagem está funcionando, sabe? Será que não está na hora da gente pensar um novo design também para os nossos produtos? Então, são esses questionamentos regenerativos que a gente precisa fazer. Fazer restauração, pensar uma nova forma de desenhar também os nossos produtos que a gente consome. A gente tem, então, esses modelos que são divisivos, né, concentrados, onde se paga pouco, porque o objetivo é o quê? Aumentar a margem de lucro. Todo mundo que aprende economia e já ouviu falar sobre economia, sabe? Lei de oferta e demanda. Quanto menor o salário, quanto mais barata a matéria-prima, maior a margem de lucro.
será que isso faz sentido? Será que isso é saudável? Então, a gente tem mãos de obras hoje escravas e recebendo salários super baixos, de pessoas que não têm nem o mínimo da dignidade para viver. E aí, de novo, a questão da dignidade social, do bem-estar social, que é aquele meiozinho ali da rosquinha da economia Donut. Como é que a gente olha para esse bem-estar? Como é que a gente olha para a vida dessas pessoas? E a gente tem esses padrões agressivos também dentro desse modelo, a gente tem comportamentos abusivos, a gente tem vivenciado muita questão de saúde mental dentro das organizações. E a gente vê que só um salário digno, será que é suficiente só um salário digno? Digno para quem? O que que é um salário digno? E essas parcerias, são parcerias com que tipo de interesse? Então, dentro de uma proposta distributiva, por que que a gente não tem um salário digno e uma participação dos lucros? Já que dentro daquela organização, todo mundo que está ali faz aquela organização acontecer, faz aquele negócio acontecer. É importante para aquele ecossistema de negócios. Então, vem esses questionamentos. E um design aberto. Somos todos colaboradores? Vamos pensar junto o que que a gente está querendo para a nossa empresa, para o nosso negócio, para a nossa organização? Qual o impacto que ela tem? E não ficar só na cabeça de pequenas pessoas pensantes. Vamos aumentar isso, vamos aumentar essas vozes, vamos escutar mais as pessoas. Dentro da dimensão social tem essa parte da voz política, que não é só a questão política partidária, é a questão política mesmo de eu como cidadão dentro escolhendo o que que eu quero, o que que é bom para mim, dentro da organização, dentro da cidade, dentro da academia, no espaço que for. Que voz eu tenho? Como é que eu me represento? A gente está colocando as pessoas dentro, realmente? E aí a gente tem aqui, então, porque o propósito, então, ela traz esses 5 pilares, aí a parte do fazer perguntas sobre o propósito, por que que esse negócio existe, a que propósito serve no mundo, como que esse propósito se manifesta em suas operações e como esse propósito se manifesta em seus produtos ou serviços. Então, de novo, voltar a fazer as perguntas, voltar a olhar, sabe? Redes. Quais são os relacionamentos que essa empresa tem? Quem são meus fornecedores? Meus fornecedores estão sendo legais dentro da cadeia de produção deles? Quem são os funcionários? A gente está cuidando dos nossos funcionários? Como é que a gente se relaciona com o governo, com a comunidade, parceiros? Quais são as novas conexões que a gente precisa criar? Quais são os relacionamentos que não fazem mais sentido? Tipo, eu ainda quero trabalhar com essa pessoa, com essa organização, com essa empresa, com esse fornecedor? Faz sentido continuar se eu estou querendo ser um negócio regenerativo? Como é que é a governança? Quem que está no conselho e quem que tem voz nessas tomadas de decisão? A gente tem muito discurso da diversidade, né? É só contratar para estar ali na base ou a gente quer uma diversidade em todas as escalas, em todas as hierarquias dentro de de uma governança? O que que são essas vozes diferentes? Uma lente de umas pessoas que viveram uma situação é diferente de outras lentes. Foi o que eu trouxe para vocês. Eu precisei viver na Vila Planetário para entender um pouquinho, e, tipo, não entendo tudo, porque não foi minha realidade, eu não cresci dentro dessa realidade, para entender o que que é viver numa comunidade vulnerável. Trouxe um pouquinho de uma lente, mas só quem realmente viveu essa realidade pode trazer para mim os insumos, as informações que eu preciso para pensar no mundo mais inclusivo, se eu quero realmente construir um mundo para essas pessoas, com essas pessoas. E quão abertamente as contas anuais são relatadas? É uma informação que fica em poucos, tipo salários e tudo, ou realmente as pessoas têm transparência dentro, entendem, estão pertencendo àquele negócio, é um negócio que todo mundo se sente pertencente, querendo remar junto, sabe, nesse barco. E aí a gente tem a propriedade. Quem é o dono do negócio? Está na mão de poucos? Tem mais gente? Está sendo distributivo? Quais são os interesses e as expectativas dessas pessoas que detêm essa organização, que estão nesse espaço, e até que ponto essas propriedades podem mudar ou minar o propósito pretendido do negócio? E, finalmente, as finanças. De onde que está vindo esse dinheiro? Como está sendo distribuído esse dinheiro? Quais são as expectativas de margem de lucro e dividendos? A gente quer realmente só pagar para aquela galerinha ali em cima? A gente quer ser mais distributivo? Como que a gente está pensando essa
vamos pensar as finanças, agora um pouco trazendo da biomimética, os nutrientes dessa organização, desse ecossistema, porque é isso, é o que está mantendo aquele ecossistema vivo, porque a gente também não tem como ser ingênuo, inocente, a gente depende de dinheiro, a gente precisa de dinheiro para viver. Então, como que esses nutrientes estão alimentando esse ecossistema, que no caso a gente está chamando da organização e dos negócios? Quais são as regras sobre reinvestimento, alocação de lucro? O que é considerado um retorno justo para os investidores? Então, são esses 5 pilares dentro de um negócio que quer se propor ser um negócio regenerativo, uma organização regenerativa, dentro de uma proposta de uma economia regenerativa que a gente precisa fazer. E aí eu trouxe só aqui uns modelinhos de um workshop que a gente fez ano passado, de Donut para negócios. E aí vou fazer agora também o convite para vocês. Dentro desse movimento do Donut Brasil, a gente vem seguindo muito essa tarefa que a Kate deu para gente. Vamos aplicar, vamos experimentar. Então, fica todo mundo aqui convidado também para fazer parte dessa rede, é uma rede aberta. E a nossa proposta é sempre no ano a gente cria um calendário onde chegam as pessoas que querem propor oficinas, workshops para experimentar a economia Donut. Então, a gente fez no ano passado. A Rosana Rezende, ela facilitou esse workshop junto com o Anous Ecossistema, onde a gente foi e colocou a Nous ali para pensar ela como esse ecossistema, como esse negócio regenerativo. Então, tem já os templates, tem como a gente pratica, e a ideia é um pouco essa: como é que a gente aplica? Sai da teoria, vamos sair da teoria e vamos realmente colocar a mão na massa. E nisso a gente vai perceber o que funciona, o que não funciona, o que precisa mudar, o que precisa redesenhar, e a gente sempre traz esse feedback de volta para aquela comunidade que é a DIO. Então, a gente tem aqui o movimento da Net Brasil, que tem essa rede enorme. A gente já tem a página no Instagram, a gente tem o canal do Brasil ali dentro dessa proposta. Esse é o nosso Instagram, que é o @danet.brasil. Todo mundo super convidado. Esse ano a gente já está pensando os calendários, as propostas para esse ano. E acho que é isso. Tentei ficar dentro de um tempo razoável, porque eu quero também trocar com a Nathalie, que é sempre muito bom. Obrigada, Nathalie. Bacana, Carol, muito obrigada. Sua apresentação foi super generosa, foi uma super aula aqui. Então, tem um conteúdo super rico. A gente tem 20 e poucos minutinhos para. Tenho várias perguntas, né? Temos aqui algumas perguntas já. E daí eu queria muito reforçar de um aspecto da sua apresentação, que também tem muita conexão com o que eu tenho pesquisado, que passa por entender que grande parte do esforço que a gente tem em criar realidades regenerativas, ele implica nessa reorientação, nessa necessidade de reorientar as decisões econômicas e financeiras para uma perspectiva que está implicada no meio ambiente e considera o bem-estar social, né? Então, a gente tem aquilo que você comentou. Hoje, no sistema atual, a gente tem o financeiro e econômico determinando como a sociedade opera e extraindo recursos, né, naturais, completamente distante de uma lógica da vida, né? E a gente tem, então, esse desafio de nos orientar para uma perspectiva ecológica quando a gente fala de economia e de finanças, né? E dentro dessa visão, nesse sentido, quais você considera que são os maiores e mais críticos desafios de uma empresa que já existe, ou uma organização, não necessariamente uma comercial, né? Mas uma organização que já existe no sistema atual e que busca fazer essa transição, né? Que você vem comentando aqui ao longo da sua apresentação. Quais você considera que são os desafios mais críticos para uma empresa que precisa fazer essa transição? Tipo, é muito difícil fazer, a gente entende porque a gente está imbuído nesse modelo econômico que já virou cultural, mas eu sempre falo assim, para começar, começa a se questionar. Começa a questionar o que a sua empresa está fazendo. Será que ela está gerando o impacto que ela quer? O que ela pode fazer de melhor?
sabe? Eu acho que quando a gente começa a questionar, às vezes a gente está tão no automático vivendo, não, uma empresa serve para isso, ela tem esse propósito, ela precisa agir dessa maneira. E a gente não para esse automático, a gente não para fazer esse tipo, mas está fazendo sentido? É realmente isso que eu quero para o mundo? Porque eu acredito, eu brinco muito que, por exemplo, quem trabalha muito com ESG, a questão da sustentabilidade, eu sempre brinco assim, não, essas pessoas têm que ter um coraçãozinho ativista. E eu acredito que todo mundo tem esse coraçãozinho ativista, todo mundo quer um mundo melhor, sabe? Você pode conversar com diferentes perspectivas das pessoas querem. Então, eu acho que é começar a fazer as perguntas, tá? O meu negócio, ele está sendo legal para as pessoas que estão aqui dentro? Ele está sendo legal para o meio ambiente? Não, tem coisas que já dá para mudar. E eu sempre falo, às vezes não é possível dar um grande passo, mas às vezes dá para fazer pequenos passos. Então, dentro dessa perspectiva regenerativa, como é que eu coloco a vida no centro? E aí eu acho que trazer para as organizações palavras que às vezes a gente não traz. Talvez começar assim, tipo, colocar a vida no centro, como é que a gente cuida da vida, a palavra do cuidado, a palavra do amor, que não é falado dentro das organizações e é tão necessária porque a gente vive de relações, tipo assim, amar o planeta, amar o próximo, amar as relações. Então, acho que é começar a requestionar esses paradigmas e perceber assim, tá, é isso que eu quero deixar para o mundo? Eu acho que a regeneração, na verdade, ela começa primeiro na gente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Dentro do negócio regenerativo, como é que eu me regenero em relação a isso para começar a fazer as mudanças que eu quero fazer? Seria um pouco. É um passo lento, mas necessário para a gente começar. E depois que a gente faz esses passos, depois que a gente faz essa mudança de chave na cabeça, aí sim a gente começa a mergulhar nos assuntos e o processo fica mais rápido. Mas eu acho que primeiro essa mudancinha de chave, ela demora um pouquinho mais, mas quando ela acontece, as pessoas, as organizações meio que começam a voar, assim, sabe? Legal, muito bom. É, realmente, né? A gente vê que essa sensibilização, né, esse questionamento nas empresas e nas organizações, eles precisam, né? Se já não estão acontecendo, eles precisam começar a acontecer, não só por conta das crises sistêmicas, mas por uma reorientação até da expectativa das pessoas e consumidores em relação ao, às organizações em si, né, a atitude delas. E, e eu fico pensando, é muito difícil, né? Muito difícil para uma empresa que ainda é cobrada por metas e indicadores desse sistema atual. Então, assim, fazer a transição é difícil, porque você tem que responder a dois senhores, né? Ao senhor do sistema atual e ao senhor desse sistema econômico mais regenerativo, né? Então, é desafiador realmente, mas necessário, né? Porque você falou muito de prosperidade. Eu também acredito que não existe um futuro, né? Uma realidade em que organizações serão bem-sucedidas a despeito do socioambiental, né? Então é uma coisa que a gente que precisa caminhar junta mesmo, e porque as cobranças de atuar com um sistema que é divisivo, né, no sentido de não do distribuído, mas no sentido de colocar cada coisa na sua caixinha, né? Tipo, não é integrado o socioambiental, o cultural, etc. A gente já está sofrendo os malefícios, né, e as cobranças que a gente tem implicadas nesse sistema. E daí, outra questão super importante também, né, quando a gente fala de economia, economia regenerativa, que eu tenho para mim, é essa questão da discussão e da redefinição de alguns pilares da economia, né? Então, por exemplo, a questão da propriedade. Então, você traz ali que a propriedade é algo que é discutido dentro da economia Dunnett, né? E daí eu queria saber se você tem exemplos ou conhece alguma organização, né, que é inspiradora por praticar novos modelos de propriedade, né? Se você pode citar algum. Dentro dessa perspectiva de propriedade, é exatamente um pouco isso, assim, para que que serve o nosso negócio, né? Quem é o dono desse negócio e olhar para isso, tipo, aí a gente tem o exemplo da Patagônia,
que foi o Yvon Chouinard, não sei se eu estou falando o nome dele certo, que ano passado todo mundo comentou, ano passado retrasado, não sei que eu estou um pouco perdida, que ele falou assim, não, o dinheiro agora, o lucro da Patagônia é todo para a natureza. Então, a Patagônia é uma empresa de roupas, né, para esportes fora de ambientes, outfit fora dos ambientes, assim, da montanhismo e tudo, que tem um 3 bilhões, tipo, de faturamento anual e tem um lucro de 100 milhões. E ele falou, esse dinheiro agora, que não ficar dentro do negócio, vai ser doado para instituições, para uma organização que vai trabalhar pela natureza, para a natureza. Então, ele traz também, tipo, ele coloca a natureza como parte proprietária. É a natureza quem está recebendo os lucros, não são mais as pessoas que estão ali dentro. Então, ele cria uma outra forma de propriedade, ele traz o meio ambiente para o jogo. Então, esse caso ficou muito emblemático dentro desse nosso mundo da sustentabilidade, que todo mundo comentou, e todo mundo falou assim: nossa, que incrível. E é um pouco isso, a propriedade, quando a gente pensa, as empresas, elas estão se apropriando de recursos naturais. E como é que elas estão devolvendo esses recursos naturais? Como é que ela está remunerando esses recursos naturais? Esses recursos naturais fazem parte também. Então, acho que quando a gente tem esse olhar sistêmico, que a gente sai desse olhar tão tradicional que a gente tem, a gente começa a perceber isso, tipo, todo bem que eu produzo, cara, ele está vindo de algum lugar. Aquele bem tem uma relevância dentro do meu negócio. Como é que eu remunero isso? Que tem a questão também dos serviços ecossistêmicos, que vem muito nessa discussão de tipo, como é que eu remunero a água que eu estou usando? Como é que eu dou valor para a água que eu estou usando? Como é que eu dou valor para a terra que eu estou? Então, acho que são, que nem você falou, assim, é difícil, é uma mudança muito grande, mas que a gente precisa começar a fazer o exercício. Eu falo que uma economia regenerativa é a gente se exercitar a pensar diferente. E aí, dentro disso, vamos ter a natureza como modelo. Como é que a natureza funciona? Como é que a natureza cria esse ambiente equilibrado de colaboração? Quem são os proprietários da natureza? Como que os colaboradores de uma organização elas pertencem àquela organização? De novo, não é um processo fácil. Eu conheço várias empresas também que falam, tipo, não, nós somos umas empresas sustentáveis, estamos fazendo um movimento, mas ainda tem muita coisa, tem um caminho muito longo para percorrer. E tudo bem, o importante é começar esse caminho, sabe? Mas eu acho também que aí a gente entra um pouco, às vezes, no greenwashing, que a gente já ouviu falar muito também dentro desse mundo. Eu acho que não é um problema a gente assumir que a gente ainda não é totalmente sustentável. Fala assim, olha, eu ainda não consigo ter práticas 100% sustentável, mas estou caminhando para, estou com a intenção de. Então, acho que isso ajuda, sabe? A gente tira esse peso e tem muita empresa, o Sistema B também, que traz várias empresas que estão querendo ser boas para o mundo. Então, são empresas que já começaram o movimento de serem empresas boas para o mundo. Então, elas já estão revendo as suas práticas, estão revendo os seus processos, a sua governança, a sua cadeia de produção, para ver o impacto que elas trazem para o mundo. Então, já tem algumas empresas trazendo esse movimento que é bem interessante. Bem bacana. Não, ótimo esse exemplo da Patagônia. Muito inspirador, realmente. Você falando assim dos serviços ecossistêmicos, quem seriam os proprietários da natureza, me lembrou muito um exercício que o Latour, né, o Bruno Latour, ele conduziu junto com estudantes, que foi uma encenação da COP, de uma COP, né, das Nações, ou da Organização das Nações Unidas, e daí eles fizeram como se fossem os proprietários, assim, os atores, né, seriam ali atores desse ecossistema natural também, físico, Ai, que né? legal. Então era muito legal, assim, a gente ter a representação, que nem você comentou na sua apresentação, sobre o direito da natureza, né, em ser considerado enquanto sujeito, enquanto um ser também apto a fazer decisões, né, tomar decisões. Então, eu acho isso muito interessante. Em relação também, eu vi que na sua apresentação também tem o termo ali das cooperativas. Eu acho muito interessante a gente estudar mais sobre isso, porque também ele tem essa questão, né, dessa propriedade,
que seria mais compartilhada, mais difusa. Então, acho também super legal. É algo que também eu quero me aprofundar mais, né? E você acha que uma organização para se dar bem, assim, não só se dar bem, mas para ser responsável e estar atuando dentro dessa nova lógica, né? Você acha que é melhor que nasça nesse novo modelo, ou você acredita que é possível a organização fazer uma transição? Ou então não? Na verdade, já deveria nascer numa nova lógica. Não, eu acho que se nascer, maravilha. Tipo, já nascer fazendo as perguntas, já questionando, já percebendo o seu papel. Só que a gente está no mundo em transição. Então, tipo, não, as empresas elas também estão em transição, os governos também estão em transição, nós estamos em transição. Então, eu sou uma, eu tenho super fé no ser humano. Eu ainda sonho que ainda é possível, sim, fazer uma revolução, uma transformação. E é isso. Eu fiz uma transição da minha forma de vida, sabe? Então eu pego muito esse exemplo quando eu falo que a gente tem que trazer esse olhar regenerativo para nós. Eu fiz transição de hábitos, eu fiz transição de comportamentos. E assim como eu fiz essa transição, eu acredito que todas as organizações, empresas e pessoas podem. De novo, é um interesse. E às vezes é importante, o que eu tenho percebido muito, o interesse ainda tem que vir do grupo de cima, sabe? Do CEO, do presidente, porque é eles que puxam. Porque quem está na base não tem essa força muitas vezes e essa voz. Consegue fazer ali um pouquinho, que eu brinco às vezes, tipo assim, entra, gente, vamos hackear o sistema e começar a fazer as pequenas transformações. Mas se a gente quer uma transformação maior mesmo, a gente precisa que essa galera compre essa ideia junto com a gente. Tipo assim, vamos fazer realmente uma mudança, sabe? E aí, de exemplo que você tinha pedido, a Mercur fez esse movimento com o Jorge, sabe? Eu falo, eu sempre brinco assim, nossa, se eu voltar a trabalhar numa empresa assim como colaboradora, eu quero trabalhar na Mercur, porque eles fizeram um movimento muito grande. Já fizeram tudo? Não, não fizeram tudo, mas é isso, é um processo de transição, é o caminhar. E é sempre caminhando que a gente chega onde a gente precisa chegar, né? Então vamos, sabe? Vamos para a transição. Estamos no mundo em transição e nisso está todo mundo nessa onda. Legal, muito bacana. E muito bacana também você ter comentado, né, da sua trajetória. Acho super inspirador, assim, né? Para quem entrou depois, pode acompanhar no começo da apresentação da Carol. Ela contou um pouco mais sobre a trajetória, o percurso dela. E é super legal, porque realmente, né, você rodou, mas é todo num agregar ali, né, para você, enquanto pessoal, profissional, né, nessa vida integrada que a gente precisa ter, né? Então é super inspirador também. E daí, Carol, queria agradecê-la, né, por esse nosso bate-papo e por essa apresentação, essa aula que você deu aqui e pedir para você deixar uma mensagem final aqui para as pessoas, né? E não só para as organizações que querem fazer essa transição, né? Que querem conhecer mais e agir dentro dessa nova lógica, mas também para as pessoas que estão implicadas, né, nessa economia. Então, queria aqui que você deixasse uma mensagem final para quem nos ouve. Primeiro, agradecer a você, ao convite, ao design regenerativo, que eu já assisto tudo aqui no canal. Vocês são muito maravilhosas, tipo. E é isso, lugares que inspirem a gente, gente. Vamos fortalecer essa rede, sabe? Vamos fortalecer essa rede dos regenerativistas. A Nath puxou, tipo, os regenerativistas, foi o trabalho da dissertação dela que saiu esse termo. A gente precisa dessa rede de apoio, a gente precisa dessa rede de nutrição, a gente precisa encontrar nossos pares. No início eu tinha um movimento muito sozinha, e depois que eu fui encontrando as pessoas, eu vi a importância de estar trocando com essas pessoas, falando, sonhando junto com essas pessoas. Então, quem chega aqui no canal do Design Regenerativo já tem esse desejo também, sabe? Então, como que a gente monta essa rede? E é isso, não é caso perdido. A gente ainda tem esse planetinha lindo, a gente ainda consegue estar aqui respirando esse ar puro, dando um mergulho no mar, nos rios. A gente tem que ter ainda essa esperança ativa que a Joanna Macy também traz. A gente não pode perder a esperança, mas a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. A gente precisa ser nós esses agentes de transformação, e para isso a gente precisa começar de um sonho.
E qual é esse sonho? Queremos um mundo melhor. Como é que a gente faz esse mundo melhor? Como é que eu olho minhas atitudes? Como é que a minha organização está? Como é que meu pequeno negócio pode fazer a diferença? Então, eu acho que, de novo, é se questionar, ter essa visão sempre e se juntar com as pessoas que estão nessa jornada juntos, porque é extremamente importante não se sentir sozinho e vocês não estão sozinhos nessa, sabe? Tem uma galera aí pensando, lutando para esse mundo que a gente quer construir. Isso é fundamental. Legal, muito bom, Carol. Foi legal você lembrar também dos regenerativistas, né? Porque essa questão tanto do ativismo quanto da arte, né, tem muito a acrescentar, né, na visão da regeneração, né? Acho que são pilares ali importantes também. E daí eu queria pedir para você, né, quem quiser te encontrar, eu vi que tinha na sua apresentação um endereço ali de Instagram. Qual que é o seu endereço de Instagram? Como que a pessoa pode procurar por mais informações ou serviços seus? Tá, eu tenho agora porque eu sempre esqueço o meu perfil que eu criei profissional, tá, gente, no Instagram. Mas ou é carol.tomás, caroltomás.consultoria, lá, o arroba, ou é carolinatomás.consultoria. Mas tem o carolzita.tb também, que é o pessoal. Aí chega. No LinkedIn eu tô como Carolina Tomás Barbosa. Tô na Economia Danet Brasil, então quem chega ali no Instagram do Danet Brasil também encontra a gente, encontra essa rede, porque aí também não é só a Carol, é toda uma rede de pessoas que estão ali dando suporte desde muito tempo, sabe? A gente tem hoje a Ana Lavaquiel que tá dando aula sobre Economia Danet pra gente também, que a gente está celebrando muito esse momento também. Tem outras pessoas, tem o Iório, que fala muito de economia circular, tem a Rosana Rezende, que eu falei, tem o Xavier, que está começando um laboratório de economia da ANET em Salvador. Não vou ficar citando nomes também, que senão vou ser injusta, que eu vou esquecer bastante gente, mas, tipo assim, somos uma rede e que estamos praticando, trabalhando e sonhando por uma nova economia. E é só chegar junto que a gente está lá para receber todo mundo. Ah, beleza. Eu chequei aqui, é @caroltomaz.consultoria. Considerando que o Tomás é com Z, né? E vocês também podem encontrá-la no LinkedIn. Muito obrigada, Carol. Foi ótima a conversa aqui, ótima essa entrevista. E a gente segue conversando, tá bom? Sim,